3 histórias. Bom, como este vai ser o último vídeo de terror aqui do perfil, resolvi reunir 3 relatos que encontrei no Reddit. Recomendo que assista ao vídeo no escuro e, se possível, de madrugada. Minha mãe estava me chamando. Isso aconteceu comigo por volta de 2020. Estava chovendo muito e eu estava sozinha em casa. Como de costume, peguei meus fones de ouvido e aumentei ao máximo, achando que minha mãe demoraria a chegar, pois a chuva estava forte o suficiente para manter qualquer um dentro de casa. Imaginei que ela estivesse na casa de alguém ou dentro do supermercado esperando a chuva passar. Enquanto ouvia música, senti um arrepio e a sensação de que alguém estava me chamando. Tirei os fones rapidamente e me atentei a qualquer som. Ouvi o ranger da porta da frente, seguido de passos rápidos e arrastados, que pareciam vir de pés com sapatos molhados, não sei explicar bem. Mãe? Eu chamei, e ela respondeu, cheguei, vem me ajudar aqui. Eu não costumo ajudar a organizar as compras, então fingi nem ter ouvido e fiquei na minha, mas ela insistiu, continuou me chamando e repetindo meu nome de forma obsessiva. Eu respondi que já estava indo, mas nada adiantou. Ela continuou a gritar o meu nome. Senti um frio na espinha e levantei da cama num pulo, gritei de volta, o que foi? Tô aqui. Saí do quarto e fui correndo até o cômodo de onde vinha a voz estridente da minha mãe, mas ao chegar, não havia nada, ninguém. A porta da frente estava aberta e batia com a força do vento vindo da rua, onde ainda chovia forte. Andei pela casa e nada encontrei, nem sinal da minha mãe ou das compras, senti um medo terrível, fechei a porta e corri de volta para o meu quarto, pensando que se fosse um ser sobrenatural, eu não saberia o que fazer para me defender, ou talvez eu estivesse finalmente louca, nesse caso, precisaria fugir de mim mesma. Me escondi embaixo da cama depois de ter trancado a porta do quarto e novamente ouvi os gritos, a voz da minha mãe me chamando com toda a força, mas agora que eu sabia que havia algo errado, aquela voz nem era tão igual à dela. Conforme gritava mais alto, parecia mais grave e forçada, era outra pessoa, outra coisa, escutei sons de coisas caindo, quebrando e sendo arremessadas contra a parede. Tremi e implorei a Deus mentalmente para que me tirasse daquilo. Depois do que pareceram horas, a chuva já havia passado e eu nem vi quando isso aconteceu. Escutei batidas na porta, era minha mãe. Me aproximei da porta temendo que não fosse ela, perguntei o porquê de não ter entrado de uma vez, mas é que ela havia perdido as chaves de casa e achava que a porta estava trancada, então bateu para que eu fosse abrir, ela entrou e eu contei o que havia acontecido. Não haviam móveis quebrados, coisas no chão, nada que provasse a veracidade do meu relato, então ela não acreditou em mim e jogou a culpa na minha insônia, sinceramente, ainda acha que sou louca. Nunca encontramos as chaves dela, mas acho que alguém encontrou naquele dia, e usou para abrir e entrar em nossa casa. Eu nunca soube quem era. Tem alguma coisa na minha casa. O que eu vou contar aconteceu de verdade. Ele também não é tão assustador, é só o relato de uma experiência que eu tive na casa onde moro. Eu era muito novo quando aconteceu pela primeira vez. Eu estava sentado no chão brincando com minha prima, que era mais velha. Estávamos brincando de bola, e a bola caiu atrás de um baú que tem no quarto em que estávamos. Eu fui pegar a bola, e enquanto isso, minha prima se sentou em uma das camas, logo atrás de mim. Depois disso, o que lembro é de vê-la abrir a porta muito rápido e correr em direção à sala, onde nossos parentes estavam. Ela estava chorando muito. Eu não entendi o que aconteceu e fui meio receoso até a sala, enquanto ela explicava, ofegante, o que tinha acontecido. Ela disse que enquanto eu pegava a bola, ela tinha olhado para a outra cama do quarto, e lá tinha um senhor sentado, olhando para ela. Na época, nos disseram que devia ser imaginação, depois disseram que ele não era mau. Eu cresci frequentando essa casa e nunca vi nada, mas já consegui ouvir passos durante a noite, enquanto tenho certeza de que todos estão deitados. Meu pai também diz que ouve, e ele tem certeza de que há algo lá. Estamos em processo de mudança agora, mas essa presença nunca nos fez mal em todos os anos que moramos lá. Acontece que, depois do episódio da minha prima, fomos descobrir que o antigo morador, um senhor, havia morrido lá. Acho que não era só paralisia. Sempre tive episódios recorrentes de paralisia do sono, mas dessa vez havia algo mais. O ano era 2018. Por estar estudando longe de casa, morava com meus tios e meu primo especial, que chamarei de João. Eu morava especificamente no andar superior, sozinho a maior parte do tempo, mas descia para dormir, já que dividia o quarto com João. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Nessa casa isso acontecia constantemente. Meus tios eram bem velhinhos e dormiam cedo, eu, como um bom universitário, não dormia. O resultado disso era ter que andar às escuras pela casa, já que a cozinha ficava no andar de baixo, mas nem sempre eu andava sozinho, e podia sentir isso a cada passo, ao ponto que meu próprio corpo desviava como se algo estivesse tentando passar. E para piorar, pelo menos 4 dias por semana eu acordava às 3 da madrugada, sem sono algum. É importante ressaltar que nessa época eu enfrentava um quadro de transtorno de ansiedade e depressão. Com o tempo, minhas paralisias voltaram, mas não era como antes, e tudo começa em uma noite no final de setembro.
Estava começando a acordar e, ironicamente, tentava adivinhar o horário óbvio. Tentei erguer o braço, mas não consegui, meus músculos pareciam desativados. Minha respiração não me obedecia, se mantendo leve e constante, tive uma paralisia do sono. Não me assustei e procurei me acalmar, já que sempre tive problemas com isso e não queria perder meu sono com o desespero e agonia. Porém, aquela sensação veio mais forte, sinceramente, não era mais uma sensação, eu tinha certeza de que estava sendo observado. Olhei para a porta e vi uma entidade com formato de um homem. Era tudo negro, não possuía rosto, somente o formato escurecido. Ele não disse nada, muito menos eu, que nessa hora estava desesperado. Segundos depois retomei meus movimentos, o homem desapareceu, olhei o relógio e eram 3h03, voltei a dormir. Sempre fui cético quanto às atividades paranormais, para mim, era nada mais do que parte do meu inconsciente manifestado enquanto passava pela paralisia. 2 noites se passaram e, às 11 da noite, desci para dormir, mas não encontrei o travesseiro na minha cama. Olhei para o lado e vi João com os 2 travesseiros. Para não acordá-lo, decidi puxar o meu lentamente por debaixo de sua cabeça, mas tive uma surpresa. João começou a gritar, para! Não! Sai! Sai! E segurava os 2 travesseiros e a coberta com força, ainda com os olhos fechados. Nesse momento, vi quanta normalidade ele transparecia com o rosto nessa situação, não expressou em nenhum momento surpresa. Comecei a refletir sobre o quanto aquilo parecia normal para ele e cheguei a uma conclusão que me assustou, a entidade existia e meu primo já havia contatado ela. Dias se passaram e nada aconteceu, até que um dia acordei de madrugada. Dessa vez não conferi o horário, mas ouvi partes de uma conversa sobre o que fariam comigo. Não sei quem conversava ou quantos conversavam, mas tinha certeza de que o assunto era eu. Tempos depois, recebo a notícia de que minha tia precisava realizar um cateterismo, já que apresentava sintomas de cardiopatia há muito tempo. Por conta do meu tio não estar na cidade, ela fez o exame acompanhada de sua segunda filha e passou, juntamente com João, o final de semana na casa da minha prima. Resultado, eu sozinho em casa. A primeira noite, apesar de assustadora, foi normal. Mas na madrugada de domingo para segunda, a paralisia veio junto com a sensação de estar sendo observado. Já sabiam que eu estava sozinho, se existia um momento de vulnerabilidade, era aquele. Tentei gritar perguntando, tem alguém aí? E não saía a voz, mas conseguiram me ouvir de alguma forma. Da mesma forma me responderam e percebi que não eram sons, algo estava se comunicando comigo. A emissão saía de um lugar escuro entre o guarda-roupa e o teclado musical de João. Não sabia o que era, mas senti a presença e estava me observando ferozmente. Comecei a pensar em gritar e pedir ajuda, mas fui respondido com se você falar para alguém, matarei você e seu primo quando menos esperarem. Naquele momento eu entendi que existia algo além do que podia compreender, não existia ciência que explicasse o que acontecia. Perguntei, quem é você? A entidade me respondeu que já habitava a casa e conhecia João, quanto ao seu nome, que também foi dito, era algo que não poderia ser pronunciado por sons, algo me dizia internamente com uma clareza e convicção inconsciente que aquele nome era de uma entidade maligna, um demônio. Esse pensamento não foi confirmado pelo ser que me observava, havia apenas o silêncio naquele momento. Depois de um tempo eu tentei acordar, me debater e pedir socorro. Estabeleci um plano em mente. Havia um caminhão de carga estacionado logo abaixo da janela do quarto. Certamente vou quebrar as pernas quando pular, mas não vou morrer ou ser torturado, como pode acontecer aqui. Não obtive retorno, mas sabia que ele me ouvia. Comecei meu plano, passando a tentar gritar e me debater até que de alguma forma eu me despertasse dessa paralisia. Senti a pressão e algumas palavras de ameaças vindo, mas não parei. Consegui acordar desesperado, mas por algum motivo, acho que desmaiei. Acordei às 4h45 com o despertador, me arrumei para ir à faculdade. Desci as escadas e percebi que meu plano não era exatamente algo que só eu queria que fosse executado. A verdade é que só estava sendo uma peça de um plano maior. Eu pularia da janela diretamente de encontro ao caminhão, mas acontece que o caminhão já não estava mais ali.